A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de manifestar aqui a minha posição política, deixar bem claro, mas vou usar a Bíblia para falar sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo de número 32. Eu vou estar lendo o versículo número 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aqui em Romanos 1, Paulo vai tratar sobre vários pecados das pessoas, transformando as verdades de Deus em mentira. Ou seja, as pessoas ignorando os princípios de Deus e seguindo os seus próprios caminhos e seus próprios desejos. E ele vai dizer que não só aqueles que praticam, mas aqueles também que aprovam aquilo que essas pessoas praticam. E é aqui que eu quero entrar. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre política, né? Sobre as eleições do segundo turno que vai vir aí no dia 30 de outubro. Primeiro, eu queria dizer para os irmãos o que o crente, o verdadeiro cristão. Ele não pode, irmãos, votar num partido que defende tudo aquilo que vai contra os nossos princípios. Senão nós estaríamos aqui enquadrados nesse versículo número 32, de que também aprovam aqueles que a praticam. A gente está aprovando. Quando você vota, por exemplo, na esquerda, quando você vota no Lula, você está concordando com tudo que ele fez. Está aqui, eu vou dar uma lida para os irmãos aqui, com tudo que ele fez, com todo o comportamento dele, do partido dele. O partido dele defende ideologia de gênero, defende aborto, legalização do aborto, defende legalização das drogas, descriminalização das drogas, defende tudo que não presta, tudo aquilo que vai contra os nossos princípios. Tá? Nós somos respaldados pelo nosso manual de regra e fé, que é a palavra de Deus. A Paulo vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Né? É ela que nos conduz, ela que nos direciona. E um crente ele tem que viver de acordo com a palavra, ele tem que ser direcionado pela palavra. Então eu não posso votar num camarada, irmãos, que foi preso, condenado com várias provas. O Palocci, irmãos, denunciou esse camarada. Palocci falou que o Lula recebeu, ele recebeu 13 milhões. 13 milhões. O Palocci denunciando ele. Recebeu 13 milhões. O filho, o Odebrecht Júnior, disse que passou por Lula. Aqui, Marcelo Odebrecht falou em depoimento que destinou 13 milhões para o Lula. Foi Palocci, não, o Odebrecht, Marcelo Odebrecht. 13 milhões. Palocci denunciou propinas recebidas nas empresas JBS, Odebrecht. Na Venezuela, ele mandou para a Venezuela, irmãos, do nosso BNDES, 11 bilhões. Irmão, sabe o que é isso? 11 bilhões dava para salvar muitas vidas aqui no Brasil. Ele não diz que ama o povo nordestino? Por que ele não pegou esses 11 bilhões? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que ele não pegou esses 11 bilhões e foi lá concluir a transposição? Que uma obra superfaturada. Por que ele não foi cavar poços onde não tem água para salvar vidas dos nordestinos que estão lá sofrendo por falta de água? Por que ele não fez isso? Ele não ama tanto os nordestinos? E as pessoas que não têm saneamento básico na Bahia, no Nordeste, nas favelas do Rio de Janeiro, por que ele não fez saneamento básico? Por que ele não levou água, levou esgoto para as pessoas? Ao invés, não. Ele pegou 11 bilhões e foi investir na Venezuela. Olha que maravilha. Mas sabe por quê? Porque a Venezuela ela é comandada por um ditador. Então lá não tem Supremo para controlar ele, lá não tem ninguém para fiscalizar. Então é entregar 11 milhões na mão de bandido. Toma aí para você, faz o que você quiser. Mas por trás disso aí, irmãos, negociata. É negociata. Eu lembro que quando eu reformava a geladeira lá em Angra dos Reis, eu lembro que eu ia trabalhar na casa de um bacana, o caseiro sempre cobrava mais. Eu cobrava 300 reais, ele cobrava 500. Aí o dono mandava 500 reais para a conta dele, ele passava para mim 300. Então é isso que ele fez, ele pega 11 bilhões para a Venezuela. Vocês acham que não voltou esse dinheiro para ele, não?
E esse dinheiro foi usado para beneficiar candidatura de Maduro, lá do pessoal de esquerda, né? Para financiar lá e financiar também aqui. O dinheiro vai e volta. Os caras dão um jeito. O dinheiro vai e volta. No mínimo, a incompetência. Como é que o cara vai pegar um país que não tem nem saneamento básico? O cara vai pegar 11 bilhões e entrega para a Venezuela. Diz para mim, tem explicação? Vocês iriam pegar a empresa de vocês e entregar na mão de um bandido para cuidar? Você vai pegar 11 bilhões e entregar na mão da Venezuela, sabendo que receber, sabe lá quando, se vai receber nunca. Nunca vai receber. Nicarágua, Cuba. Então, houve muitas jogadas, irmãos. Então, ele foi condenado, pelo triplex, porque, foi a JBS, empresas envolvidas. No armazenamento dos arsenais dele lá, nas residências dele lá, 1.300.000 OAS, prédio para o Instituto Lula, 12 milhões, Odebrecht envolvida lá, enfiando dinheiro lá. Empresas dos sobrinhos, 20 milhões. Dinheiro para o filho patrocinar a empresa, em uma empresa de futebol americano, foi 2 milhões,1 milhões, Odebrecht. Assim, pagamento para empresas de Luiz Cláudio, filho do Lula, 12,5 milhões. Aí tem aqui, 3 empresas, né? Mesada para o irmão do Lula, 600 mil, Odebrecht. Tudo empresas envolvidas. Só no triplex, irmãos, ele foi condenado a 9 anos e 6 meses. A condenação foi confirmada e aumentada depois para 12 anos e 1 mês. O Lula, irmãos, ele só foi solto porque o STF revogou a prisão de segunda instância. A verdade é essa. O STF, de uma hora para outra, o processo estava tudo nos seus trâmites legais. Inclusive, alguns recursos do advogado dele foi negado pelo STF lá no passado. E, de repente, o iluminado chegou e falou assim, não, o processo está tudo errado aí. Vamos pegar lá de Curitiba e vamos trazer para Brasília. Aí fez isso. Aí o que aconteceu? Beneficiou o Lula, zerou. Aí por conta da idade dele, muitos desses crimes aqui vão prescrever. Mas ele não foi inocentado. O interessante é que ele disse que era perseguido por Sérgio Moro, né? A juíza que substituiu o Sérgio Moro, doutora Gabriela, condenou o Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, condenação confirmada em segunda instância e aumentada para 17 anos, 1 mês e 10 dias e multa. O Moro já estava afastado. Por causa da idade, alguns processos vão prescrever. Lula ficou, irmãos, quase 2 anos preso. Quase 2 anos preso. Ninguém fica 2 anos preso sendo inocente. Se não fosse a ideologia, só isso aqui, já era suficiente para um cristão genuíno não votar nesse cidadão. Ah, mas o Bolsonaro é um criminoso. É mesmo, ele foi condenado, processado, foi condenado por algum crime, foi preso. O Bolsonaro tem, eu acho que 20 anos na política. Que eu saiba, pelo menos a justiça diz que ele é ficha limpa. Nunca foi condenado por crime nenhum. Ah, ele é genocida, ele não comprou a vacina. Não foi provado nada, ele comprou quando deveria comprar. Senão já teriam arrebentado com ele. Fizeram uma CPI aí, não conseguiram apresentar provas nenhuma contra ele. Ah, mas tem um R$1 da vacina. Você tem prova? Leva lá para o STF, porque até agora não apareceu nada. Ah, mas o filho dele fez rachadinha. É problema do filho dele lá, que também não foi ainda condenado a nada. Então é isso aí, irmão. Eu voto no Bolsonaro não é porque ele é cristão, não. Que ele é crente. Eu não vou nessa onda, não. Bolsonaro não é crente, não. Bolsonaro fala palavrão. Bolsonaro é grosso com as pessoas. Eu discordo completamente disso. Mas, infelizmente, nós não temos outra opção. Agora, eu como cristão, eu não posso provar. Eu vou estar enquadrado aqui. Eu vou estar concordando com os crimes que esse cara cometeu. Eu vou estar concordando com a ideologia de gênero, com a legalização do aborto, com a descriminalização das drogas. Só por aí. Só por aí. Esses caras querem até acabar com a polícia. Estão querendo proibir a polícia até de trabalhar. A esquerda quer fazer isso. Quer armar a bandidagem e desarmar o povo. E você, que se diz cristão, vai defender uma coisa dessa. Então tu não é crente não, meu irmão. Tu ainda não nasceu de novo, não. Tu ainda não entendeu os princípios bíblicos, não.
Você ainda não entendeu. Ah, mas o Bolsonaro... Rapaz, tudo que falam do Bolsonaro fica no campo do discurso. Agora, tudo que fala do Lula fica no campo da justiça. Tá lá, vai procurar lá o processo dele. Procura. Vai se informar, você vai ver. Condenações. Então os juízes são tudo louco. Ah, era uma conspiração para prender o Lula. É mesmo, e de repente desistiram de conspirar. Né? Era conspiração, ele não fez nada. Odebrecht não deu dinheiro para ele. Ele emprestou 11 bilhões para a Venezuela porque ele é bonzinho. Ele falou assim, poxa, o camarada lá, o Maduro, é tão legal, né? Vou dar para ele 11 bilhões. E vai lá na Venezuela. Para onde foi esse dinheiro? Procura saber para onde foi esse dinheiro. E você vai votar na esquerda. É isso, como cristão. Sinto muito dizer, você não nasceu de novo, não. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome eu orei por enfermos, enfermos ficaram curados. Eu expeli demônios. Eu fiz e aconteci. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque o texto vai dizer aqui, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. No caso, morte aqui, morte espiritual. Tá? As pessoas mortas espiritualmente. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Aprovam aqueles que a praticam. É isso aí, irmãos. Eu não posso aprovar. Se o Bolsonaro tivesse sido condenado, processado, julgado e condenado, eu jamais votaria nele como cristão. Não votaria. Eu procuraria outro para votar. Pode ter certeza disso. Agora, eu como cristão, eu não posso. Eu não posso dar meu voto para um partido que defende a legalização do aborto. Só isso aí já era suficiente. Que cristão é você, meu irmão, minha irmã, que vota num partido que defende a legalização do aborto? Você já viu uma criança sendo abortada, ou infeliz? Você já viu uma criança sendo abortada? Você já viu o que esse povo faz? É um verdadeiro assassinato. E você defende, e você vota no partido desse. Legalização das drogas. Você sabe o que as drogas têm feito na vida das pessoas? Jovens com vidas destruídas. Tudo começa com a maconha. Da maconha passa para a cocaína, da cocaína para o crack. E aí por diante. E você vai votar no partido que defende a legalização? Pelo amor de Deus, eu sinto muito dizer isso. Mas você não é crente, não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre minha vida e sobre sua vida. Que abra a nossa mente para podermos compreender o perigo que é você votar num partido que defende vários princípios que são contra a palavra de Deus. Eu não posso aprovar, eu não posso concordar com isso. Infelizmente, eu não posso concordar com isso. Ah, o outro candidato, ele não é cristão. Eu sei que ele não é cristão. O outro candidato fala palavrão, maltrata já maltratou algumas mulheres, concordo, mas eu discordo completamente desse comportamento dele. Mas infelizmente, eu digo infelizmente, nós temos péssimos políticos no nosso país. Péssimos políticos. E às vezes nós somos obrigados, a votar no menos pior. A verdade é essa. Mas eu posso pelo menos fazer uma peneirinha. Uma peneirinha. Não ficar no campo só da falácia. Ah, ele é genocida. Ele é genocida. E o cara que empresta 11 bilhões, comprovadamente, 11 bilhões para Venezuela é o quê? Ele é o quê? Diz para mim aí. Ele é o quê? É genocida não? Ah, é o Bolsonaro que é genocida. O Bolsonaro matou um monte de gente, né? Tá bom, então. Tá bom. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, viu? Você que é crente aí, que diz que vota no pessoal da esquerda. Deus tenha misericórdia da sua vida. É isso aí, irmão. Fiquem na paz. E que o Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos direcione e nos dê sabedoria, irmãos. Para no dia 30 de outubro, nós votarmos certo, votarmos corretamente. Que Deus te abençoe.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na minha vida e na sua vida. 30 de outubro, faça a diferença. Vote num candidato que esteja mais próximo dos princípios que você defende. Tá certo? Agora, se você defende aborto, você vai votar naquele que defende aborto. Tá certo? Fiquem na paz e que Deus tenha misericórdia de nós.